Olá, olá, boa noite. Começa agora o Potencialidades, um programa da CFM dedicado às potencialidades das freguesias, nomeadamente coletividades, industriais, culturais, comerciais, sociais e forças políticas. Porque há muito para saber e dar a conhecer problemas, casos de sucesso e até projetos futuros. Começamos este programa em Leiria, hoje dedicado à União de Freguesia de Marrazes e Barosa. E connosco temos já o presidente da União de Freguesias, Paulo Clemente. Muito boa noite. Muito boa noite, Obrigada. Como está? Obrigado em primeiro lugar pelo convite a estar presente no vosso programa e é um gosto nós podermos, digamos, dizer o que o nosso território presta como serviços, como na área da cultura, na área social e na área desportiva, porque de facto prestamos um serviço público. E a questionar-lhe, como é que define os seus fregueses, na sua união de freguesias, que é extensa também? É um território que tem todas as valências possíveis e imagináveis para um território com cerca de 30 mil pessoas. Por isso como é que definia? É um território onde existem várias etnias no nosso território, onde existem várias nacionalidades. Digamos, é um território multicultural. E isso é a nossa grande riqueza. É uma população mais envelhecida, mais jovem, há de tudo um pouco? Segundo os censos de 2021, penso que é um território que está dentro da média nacional. Não é um território nem muito envelhecido, nem muito jovem. Tem crescido enormemente em termos de taxa de natalidade, fruto das outras nacionalidades que vêm viver para o nosso território. E o facto é que todas as escolas do nosso território estão cheias, têm digamos, a capacidade máxima de alunos nas escolas. Todas as infraestruturas estão criadas aqui nesta União de Freguesias? Todas as infraestruturas estão criadas, não sendo suficientes. Não sendo suficientes. Há necessidade de expandir alguma... Sim, nomeadamente na saúde já não conseguimos dar resposta, nomeadamente o centro escolar neste momento está cheio, que começou, que é novo e foi inaugurado, ou vai ser inaugurado agora, também já tem a capacidade já cheia, por isso é um território que está em crescimento e é fruto disso. Nos centros de 2021 nós crescemos 6% em relação a 2011. Por isso é um território que está em crescimento. Porquê? Porque é um território junto à cidade, digamos, é um território de cidade, onde fixa pessoas e a sua mais-valia faz com que as pessoas venham fixar-se no território da freguesia de Marrazes e Barosa. Esta freguesia acaba por ser um dormitório? Não propriamente. Tem também fontes de rendimento? Nós temos 3 zonas industriais, a zona Zicofa, o Casal Cego e a zona industrial da Barosa. Por isso não fixa pessoas, há um território que é o único território no concelho de Leiria que tem 3 zonas industriais. Logo tem a população, basicamente não é só de dormir, também é população que presta um serviço nas empresas que estão agregadas ao território da União de Freguesias. Falou em 30 mil habitantes, ou seja, que residem nesta freguesia. São 22 mil eleitores. Mas esse número, com certeza, se formos a contabilizar então com estas zonas industriais, dispara. As pessoas que passam nesta freguesia diariamente. Sim. Isso, logicamente, estou a falar a quem dorme, vive no território. Depois há um conjunto de público ou de população que, por exemplo, na zona da Barosa vem da Marinha Grande e de outros territórios limítrofes, Maceira, Parceiros, que trabalham nas empresas que estão sediadas na zona industrial da Barosa. Na Zicofa também existe um conjunto de população que efetivamente trabalha nesse território, mas que não vive no território de Marrazes. Sim. Portanto, e tudo isto terá um impacto ao nível do associativismo, com certeza que vamos falar ao longo do programa. Se me permite, vamos passar já para o associativismo. Ação de Solidariedade Social de Marrazes, Anália Ruivo. Sim, sou. Muito boa noite. Muito boa noite. Obrigada pelo convite da CFM e termos a oportunidade de apresentar a AMITEI, que é a Associação de Solidariedade Social de Marrazes.
É uma associação que foi criada em 1979, portanto festejou os seus 45 anos em outubro passado. Iniciou a sua atividade essencialmente na área da cultura e da parte recreativa, surgiu da vontade de um grupo de marrazenses que queriam dinamizar e promover o que era teatro e outras novidades, o que era em 1979, o pós-25 de Abril. Em 1984, nos anos 80, foi reconhecida como instituição particular de solidariedade social e desde então manteve a sua atividade na infância, até mais recentemente, em que, em 2013, foi construído o complexo social e a nova sede que alberga a área dos idosos e outras respostas sociais. É uma instituição que neste momento diariamente apoia 3.000 beneficiários, portanto... 3.000? Eu atreveria a dizer-me que é capaz de ser, neste momento, a instituição da freguesia de Marrazes que, dentro das áreas todas, mais cresceu esta última década e mais beneficiários abrange, com todas as respostas sociais que tem. Iria explicar exatamente o que nós temos. Portanto, é assim, na infância temos protocolo com o município de Leiria para as atividades de animação e apoio à família, portanto, almoços e prolongamentos de horário das crianças do pré-escolar, cerca de 450. Que não são feitas nas vossas instalações ou são tudo? Nós fazemos refeições para as crianças do pré-escolar. Fornecemos e são feitas na nossa sede. E transportam-nos depois para transportamos todos os dias à hora de almoço para as diversas escolas e os diversos polos que estão espalhados pela freguesia, assim, desde os Pinheiros até ao bairro das Almoinhas e pronto, só não vamos ao centro escolar, que tem uma bela cozinha e que está a produzir para as salas do primeiro ciclo e do pré-escolar que surgiu, que abriu agora portas em setembro. De resto, as outras escolinhas, sim, somos nós todas que fornecemos, portanto já são muitas crianças e muitas famílias na área da infância. Depois temos a área dos idosos, portanto em 2013, em fevereiro de 2013 abrimos portas e temos acordos de cooperação celebrados com a Segurança Social no âmbito da estrutura residencial para pessoas idosas, portanto começámos com uma capacidade de 36, mas em 2018 alargámos a nossa capacidade porque ampliámos o lar e neste momento albergamos 60 idosos em lar, o chamado lar, não é? Temos centro de dia com capacidade para 40 idosos e serviço de apoio domiciliário para 80 idosos. Portanto, a área dos idosos também bastante já alargada e fomos alargando as nossas capacidades dessas respostas ao longo desta última década. Falamos em capacidade essa que está no limite? Está no limite, não, só não está no limite no serviço de apoio domiciliário, mas está quase. Portanto, foi alargado recentemente e contamos ao longo do ano 2025 também chegar à capacidade máxima, sim, porque tem havido uma procura muito grande e também temos, a Amitei tem procurado ao longo desta última década também ir ao encontro das necessidades dos nossos idosos e inovar também no que diz respeito aos serviços que são prestados no serviço de apoio domiciliário, que tem que se ver com cada vez mais melhorias e de acordo com cada idoso tem necessidade. Os chamados serviços base que se prestam há décadas e décadas da alimentação, tratamento de roupa, que são aqueles... Nós temos que mudar esta forma de ver o serviço de apoio domiciliário porque, na nossa opinião, será realmente a resposta do futuro, porque as casas têm cada vez melhores condições para podermos permanecer nos nossos domicílios, tenhamos nós um serviço que nos possa dar um apoio de retaguarda de 24 horas por dia nos nossos domicílios. E é isso que nós tentamos, ou que procuramos implementar desde o projeto do ano 2022, porque nós tivemos um projeto aprovado no âmbito do Portugal Inovação Social, que é o projeto Supera a Solidão, cuja nova candidatura que temos em curso, esperamos que venha a ser aprovada por 3 anos, também vai trazer novas melhorias de apoio para o serviço de apoio domiciliário e para os idosos que, não carecendo de apoio de institucionalização,
carecem de um acompanhamento para evitar e prevenir, de facto, a institucionalização. E é desse projeto que se trata e esperamos, dentro de alguns meses, poder dar mais algumas informações sobre o mesmo. Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, portanto, neste momento, para além do lar, que o lar continua sempre com uma procura enorme, seja na Amitei, seja em qualquer outra instituição, certo? Será um mal, continuará a ser um mal necessário, mas na nossa opinião será cada vez mais dirigido a pessoas que realmente não conseguem permanecer sozinhas nos seus domicílios e, infelizmente, cada vez mais o que nós verificamos é que será para pessoas que apresentam situações de demência ou outras patologias que realmente não consigam ter apoio de retaguarda da família ou da instituição, fora da instituição. Cantina social, também temos cantina social, portanto, na área da família e comunidade também temos algumas respostas sociais, portanto, a cantina social, que responde essencialmente a beneficiários que não tenham condições para poder cozinhar nas suas casas e que estão em quartos, essencialmente, e que são situações realmente de emergência social, digamos assim. Há números para os beneficiários da cantina social? Nós temos capacidade para responder a 36 refeições diárias, mas já servimos 100 refeições diárias a esses beneficiários. Neste momento, quando surgiu o FEAC, portanto, o Programa Operacional para as Pessoas Mais Carenciadas, a distribuição dos cabazes alimentares, mais conhecido pela distribuição dos cabazes alimentares, veio esvaziar um pouco a necessidade das cantinas sociais, porque, de facto, os beneficiários que se mantêm em cantina são aqueles realmente que não têm condições de per si de poder ou cozinhar ou que já não tenham essa condição também, pronto. Ou não tenham essa capacidade de fazer a gestão dos alimentos que lhes são distribuídos. E depois, serviço de atendimento e acompanhamento social, com protocolo com a Câmara Municipal e com a transferência de competências que ocorreu o ano passado, em abril, passou a ser responsabilidade do município o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, mais conhecido por SAS, e é nessa resposta que temos a maior número de beneficiários, porque acompanhamos mais de 600 famílias da nossa União de Freguesias, nas mais diversas problemáticas sociais e em reencaminhamentos, desde sem-abrigos que nós temos que colocar ou procurar solução para eles, desde pessoas que nos procuram até simplesmente para preencher um requerimento de complemento por dependência ou de perceber exatamente quais são os seus direitos a nível de apoios sociais. E muito recentemente celebramos acordo de cooperação para o CAFAP, que é o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, ou seja, com 3 modalidades. O CAFAP desenvolve-se em 3 modalidades: reunificação familiar, e agora estou assim com uma branca, mas tem muito a ver com as crianças em risco. Portanto, tudo o que são situações de famílias reencaminhadas pelo Tribunal, são situações de famílias reencaminhadas pela CPCJ, portanto, reunificação familiar, preservação familiar e ponto de encontro familiar. Portanto, o Tribunal define a melhor das modalidades, onde se enquadra melhor a família nessas modalidades, e o trabalho, digamos assim, vai ser desenvolvido pelos técnicos no que toca a fazer a ponte quando existe conflito entre cônjuges e uma criança em risco, digamos assim. Mas, por norma, estas crianças continuam em família? Reunificação familiar, algumas delas estão institucionalizadas e procuramos trabalhar as famílias com vista que a criança regresse ao seu habitat natural. Preservação familiar é evitar, de facto, que a criança venha a ter o dissabor de ser retirada ao seu agregado familiar, seja ele pai, mãe, seja ele avó ou tia. Pronto. Isto é preciso uma equipa multidisciplinar para... Temos uma equipa multidisciplinar para fazer esse acompanhamento, sim. O acordo prevê isso. Psicólogo, educador social, assistente social, portanto, tem que ser. Isto é um trabalho 7 sobre 7 dias? É um trabalho, não é 7 sobre 7, mas é 6 sobre 6 e vislumbra-se que, provavelmente, se o Tribunal assim o definir,
Mas gostaríamos que, pelo menos ao sábado, sim, os técnicos trabalham e trabalham fora de horas, porque aí está, nós temos que adaptar o nosso horário de trabalho à disponibilidade que os pais têm para o acompanhamento, sim. Portanto, ao sábado, por exemplo, essencialmente os colegas presenciam a entrega da criança de um pai para o outro pai, por exemplo, porque o tribunal assim o definiu. Portanto, sim, são áreas muito sensíveis e é uma resposta. Falou-me em 600 famílias só da freguesia. 600 famílias que são acompanhadas na área assim, da comunidade e família só da nossa Não freguesia. dominando toda esta área, parece-me um número elevado. Pelas problemáticas sociais que existem na nossa união de freguesia, não é descabido, não. E o que é que podemos fazer enquanto sociedade para atenuar? Olha, uma das coisas que a sociedade deve fazer é de facto denunciar algumas das situações que por vezes presenciam, e nós temos muito o hábito de se meter, de continuarmos na nossa conchinha, não é? Porque enquanto tivermos paz, temos paz, e a partir do momento em que nós denunciamos ou tentamos resolver a situação de algo que possa ter acontecido e que nós temos que reportar, deixamos um bocadinho de ter essa paz, porque de facto é mesmo assim. E a sociedade, cada vez mais, a nossa sociedade, e desculpem, mas é isso que eu sinto depois do pós-Covid, que nós tivemos de trabalhar 24 horas por dia, portanto nós não, o nosso ritmo não abrandou durante a época do Covid, e nós sentimos muita falta de empatia. Perdeu-se muita empatia para com o outro durante principalmente quem trabalha nestas instituições, sente que é cada vez mais difícil lidar com famílias, é cada vez mais difícil lidar com as crianças. Sim, de facto, as famílias dos idosos também. Eu acho que o meter-se no lugar do outro vai-se perdendo. Perdeu-se, porque as pessoas as que ficaram no seu domicílio e começaram a trabalhar em teletrabalho e estarem ali no seu cantinho, acho que perderam um bocadinho a noção da parte social e da parte em que nós também temos que dar um bocadinho ao outro, e nós sentimos, transversalmente os técnicos também já em reunião de equipa sentimos isso, que a empatia está em vias de extinção. Dificuldades da instituição? Dificuldades da instituição. Claro que as IPSS não são instituições com fins lucrativos, e para podermos crescer temos que, de facto, procurar inovar, procurar diversificar e procurar ir de encontro àquilo que a nossa zona geográfica necessita. Portanto, e para qualquer tipo de projeto é necessário dinheiro. Pronto. Portanto, é assim, a parte financeira não vou dizer que a Amitei não está equilibrado, claro que a Amitei tem um equilíbrio financeiro, contudo, se nós quisermos partir para outros projetos, teremos que recorrer sempre ao município ou às uniões de freguesia, a idêntico exemplo de outras instituições e de outras associações que estão no nosso território, porque é impossível a instituição o fazer só. Nunca, sem candidaturas, sem pacotes de candidaturas abertas neste momento, Portugal Inovação Social, e vem aí o PT 2030, não é? Que todos ambicionamos e que temos alguma expectativa. Portanto, o PRR também nos veio ajudar também a concretizar um antigo sonho da Amitei na área da infância, porque temos uma creche para 84 crianças aprovada e que esperamos ainda iniciar a obra durante o ano de 2025. Sem essas candidaturas e esses pacotes financeiros que vêm, seja de onde vierem, não é? PRR, PARS, etc., nunca seria possível uma instituição crescer e dar resposta às necessidades do território. Investimento de? Rondará com toda a certeza perto de 1 milhão ou superior a 1 milhão de euros. Portanto, e vai criar mais postos de trabalho? Vai criar no mínimo 16 a 17 postos de trabalho.
e vai responder a 84 crianças entre os 0 e os 3 anos. Mensagem final. Mensagem final. Eu acho que a AMITEI está no bom caminho, não é? Trabalhamos sempre com foco no trabalho de parceria, porque no nosso território não é possível trabalhar de outra forma. Portanto, temos que trabalhar em parceria com a União de Freguesias, temos que trabalhar em parceria com a Câmara Municipal e com outras entidades que possam estar no território, porque todas as respostas sociais que desenvolvemos não são passíveis de ser desenvolvidas de uma forma estanque. Portanto, cada vez mais temos que recorrer aos parceiros da nossa zona geográfica e dizer também a todos eles que a AMITEI tem porta aberta para trabalhar em parceria também. Obrigada. Obrigada por ter vindo até cá. Desta Associação de Solidariedade Social de Marrazes, passamos para a Associação Os Malmequeres. Sandra Branco. Sim. Obrigada por ter aceito o convite. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Venho como representante dos Malmequeres. Os Malmequeres neste momento é um centro de atividades ocupacionais que está em fase de transição para CACI, Centro de Atividades de Capacitação para a Inclusão. Nós damos resposta neste momento a 19 utentes. Foi uma instituição que foi fundada em 1988 por vontade de uma mãe que tinha um filho com trissomia 21, mas que as instituições que existiam não davam as respostas que ela achava que o filho precisasse. Então ela, em conjunto com outras pessoas, decidiram fundar então os Malmequeres, e desde o início os Malmequeres tiveram como atividade principal produção de brinquedos. Além de outras atividades que fazemos na instituição, como outras instituições semelhantes aos Malmequeres, que dão apoio a pessoas com deficiência intelectual, duas das nossas principais atividades é a produção de brinquedos e a ludoteca itinerante. Os brinquedos são produzidos a partir de desenhos criados pelos utentes, são os utentes que pintam os brinquedos e depois esses brinquedos destinam-se para venda. E o nosso grande público muitas vezes são as escolas que nós vamos com a nossa ludoteca itinerante. Se voltarmos um pouquinho atrás no tempo, esta associação nasce da necessidade de uma mãe de ver um filho que tinha um problema, não é? Sim. De ver esse filho ocupado. Exatamente. Ter uma ocupação e em que ele pudesse produzir algo, ou era simplesmente havia a necessidade de... Como não havia qualquer resposta social, como é que... É muito a questão de não ser uma simples ocupação, mas que... Capacitação? Sim, e que eles considerem aquilo um trabalho. Tanto que os nossos utentes vão para os Malmequeres e passam quase todo o dia na oficina produção de brinquedos. E então muitos deles consideram o seu trabalho produzir brinquedos. Estas pessoas que frequentam, estes utentes que frequentam esta associação têm algumas limitações, sim, mas conseguem desenvolver... Sim. Têm sempre monitoras a acompanhá-los. Eles não fazem a parte do corte da madeira, mas são eles que fazem os desenhos e depois são eles que pintam, são eles que lixam, mas sempre com a supervisão das monitoras, claro. E como é que chegam até aqui a este projeto que vamos fazer? Vamos criar brinquedos em madeira? Inicialmente começou-se muito com aquelas revistas que se compravam e copiava-se. Depois houve em 96, julgo eu, que as monitoras tiveram uma formação com um grupo espanhol e então eles trouxeram toda essa bagagem de os utentes são capazes de fazer brinquedos com os seus próprios desenhos. Vamos então dar aqui uma formação, eles fazerem os desenhos, fazem as texturas e depois vamos aplicar então esses Eles fazem desenhos. O desenho na madeira e depois alguém da vossa equipa é que faz o corte? Inicialmente era assim. Depois nós tivemos outro projeto, através do BPI Capacitar, em que adquirimos uma máquina de corte a laser e então aí o processo é muito mais simples, os desenhos acabam por ser muito mais fiéis, porque antigamente cortava-se a madeira com o tico-tico
e com o corta-laser é tudo muito mais perfeito, sim. E então eles fazem o desenho, as monitoras põem no computador, passam para a máquina corta. O nível de qualidade também aumentou, não é? Completamente. Tanto que as escolas, quando nós vamos com a ludoteca, as escolas veem os brinquedos, porque nós levamos brinquedos para as crianças brincarem, e as próprias professoras dizem que a qualidade dos brinquedos está cada vez melhor. Sim. Mas vocês não têm só brinquedos em madeira? Nós, neste momento, como eles fazem tantos desenhos, nós chegámos a contactar várias empresas até que ponto é que os Baumkers não poderiam ser os ilustradores, por exemplo, na área da cerâmica, as empresas agarrarem nos nossos desenhos e serem eles os ilustradores. E como as empresas não nos abriram as portas nesse sentido, nós começámos então, se calhar temos que ser nós a fazer isso. E neste momento já aplicámos os desenhos dos Baumkers na área têxtil, em cadernos, em canecas, em toalhas de praia. Pronto, estamos assim a tentar explorar em que é que podemos aplicar os desenhos dos Baumkers. Vocês têm o edifício sede? Uma sede? Sim. É vossa? Ou... É nossa. Nós fizemos recentemente obras de ampliação. Terminámos há 2 anos. Nós tínhamos a necessidade... A instituição era muito pequenina, parecia uma casa muito familiar. Neste momento temos assim uma associação com um espaço muito generoso, sim. E a ampliação, para além da casa precisar de obras, nós tínhamos a necessidade de ter um espaço onde os nossos utentes pudessem fazer exercício físico. Nós tivemos durante algum tempo uma loja ali perto, alugada, para então os nossos utentes poderem fazer exercício físico, e com esta ampliação criámos o nosso ginásio, onde os utentes fazem agora exercício físico. Temos outras salas de apoio. Qual é que é o feedback depois que têm destas famílias? É uma mais-valia, sem dúvida nenhuma, não é? Sim. Nós trabalhamos muito na parte de motivá-los, responsabilizá-los, e isso cria neles uma autoestima enorme, e eles acabam por esforçar-se mais e fazer um trabalho melhor. Há famílias que dizem que eles estão ansiosos para ir para os Baumkers, estão de férias e estão desertos que acabem as férias para voltar aos Baumkers. Porque há aqui o sentir-se útil, não é? Sim. Eu tenho uma responsabilidade, eu sou aqui necessária. Exatamente, sim. Quais é que são as dificuldades que a instituição tem sentido? As dificuldades. É assim... Há uma grande dificuldade na área da deficiência. Há uma grande dificuldade em a comunidade vê-los como capazes. E é uma luta que nós temos enorme. E por isso temos o ateliê de produção de brinquedos em madeira, a ludoteca, que a ludoteca é mesmo... que eu não expliquei. Podemos falar sobre isso? Eu acho que a ludoteca é muito um exemplo do que é que eles são capazes, e mostrar mesmo que eles são pessoas também necessárias à sociedade. A ludoteca, nós vão uma equipa de 3 ou 4 utentes e passamos 1h30 com crianças em que apresentamos uma história sobre as chinesas, que são os utentes que manipulam as personagens. E depois as crianças ficam divididas em 3 ateliês. Em que um dos nossos utentes está a explicar como é que se faz o brinquedo em madeira, e os meninos pintam o brinquedo. Os outros estão a mostrar como é que se joga com os nossos brinquedos, porque nós levamos sempre os nossos brinquedos. E é um momento em que eles são como se fossem os professores.
E a relação que é estabelecida entre os nossos utentes e as crianças é delicioso de se ver. E os professores, a forma como eles têm tudo tão organizado, como tudo corre tão bem. É um caso de sucesso, então. É. E a ludoteca, neste momento, nós vamos começar o novo ano com uma nova história. Todos os anos temos uma nova história e até junho temos todas as marcações feitas. Já não temos vaga nenhuma. Vocês vão até às escolas do município ou o vosso projeto está expandido? Nós temos feito só no Conselho de Leiria. De vez em quando temos algumas escolas, ou de Porto Mós, ou da Marinha Grande, também que nos convidam a ir às suas escolas. Falávamos das dificuldades. A dificuldade é integrar estas pessoas na comunidade? Sim. As pessoas reconhecê-los como capazes, que eles sabem comportar. Muita gente tem dificuldade em... Acham que, se calhar... Não confiam? Não é não confiar. Poderão não ter competências para desempenhar as Sim, funções. que um dito normal faria. Exatamente, sim. É essa Sim. a sensação com que vocês ficam? Sim, que as pessoas não reconhecem neles capacidades. E nós tentamos levá-los ao máximo, tentar puxar ao máximo, motivá-los ao máximo para que eles mostrem as capacidades que têm. E por isso conseguimos fazer os brinquedos que fazemos, conseguimos levá-los à ludoteca e eles fazem uma excelente figura. Eles muitas pessoas perguntam onde é que está o deficiente, onde é que está a pessoa com deficiência, e isso para nós é um caso de sucesso. Acho que é um sucesso do trabalho. Quer deixar uma mensagem final? Que as pessoas, se calhar, confiem mais nas capacidades do outro. Já é que é importante darmos valor a todos aqueles que estão à nossa volta, independentemente das limitações de cada um, não é? Acho que cada um tem... Todos nós temos as nossas Todos limitações. nós temos as nossas limitações. É claro que uns precisam mais de apoio que outros, mas aqueles que precisam, cá estamos para dar o apoio que for necessário. Obrigada. Obrigada. Vou dizer algumas palavras sobre as duas instituições. Sim, claro. Primeiro começava pela Amitei, que tem sido uma associação que tem de ser resiliente nas décadas que já tem vivido. E à frente disso está uma pessoa que tem sido o presidente, que deve ser valorizado, que é o Sr. Fernando Vendeirinho, que tem sido uma pessoa com idade, mas jovem. Jovem no empreendedorismo e no âmbito social. E por isso, e também a equipa técnica, nomeadamente a diretora, a Anália, que tem feito um trabalho exemplar em prol de uma comunidade, que é uma resposta social que nós precisamos. Porque, na verdade, são instituições privadas que estão a prestar um serviço público. Esta é a verdade. Porque o público não consegue dar resposta às necessidades da sua população e depois há uns autoristas que colocam mãos à obra e fazem acontecer uma resposta, nomeadamente também os malmequeres, que é uma coisa que a mim é muito sensível, que é pegar, e eu vejo sempre como um pai que poderia ter um filho naquelas circunstâncias e olhar e pensar, a minha filha poder estar assim, o que é que eu faria? E na realidade os malmequeres, e não só os malmequeres, prestam um serviço que não há dinheiro que pague. Não há. Porque nós vamos visitar estas instituições, saímos lá com o coração cheio. Dizer assim, eu tenho dificuldades? Não, eu não tenho dificuldades. Porque na realidade, comparar aquilo que estas senhoras fazem todo dia, acreditando que aquele indivíduo, porque é um indivíduo, é um ser humano, tal qual como nós, que saiu
com outras capacidades e outras que nós temos e eles não têm, serem capazes de fazer coisas, nomeadamente ter regras, conseguirem fazer, construir e sentirem-se valorizados por essa construção, que isso é muito importante. Enaltecer os malmequeres por o trabalho que desempenha na sociedade e na resposta a muitos pais que não saberiam o que é que deveriam fazer com os seus filhos que não têm culpa de terem nascido assim. E um bocado o nosso papel é tentarmos ajudar os pais a arranjar um projeto de vida para os seus filhos, que eles sejam o mais autónomos possível. Esse é o nosso papel, é ajudar quer os filhos, quer as suas famílias. Há aqui também uma espécie de conforto para estas famílias, sabem que vocês estão a ajudar a torná-los mais independentes, porque a lei da vida vai dizer que os pais partirão primeiro, não é? E é um conforto, de certa forma, para estas famílias. Sim. Obrigada então a estas duas associações por terem vindo. Vamos substituir estas duas associações pela Maria de Lourdes e também pelo Ricardo Novo. Maria de Lourdes e Ricardo Novo. Enquanto isso, Sr. Presidente, esta primeira associação de solidariedade social de Marrazes apoiar 3 mil utentes, isto é um número gigante. E repare que não apoia na totalidade das necessidades, porque existem outras entidades que fazem o mesmo trabalho que a Amitei, não com o mesmo número. Mas é como eu estava a referir anteriormente, a dimensão, a forma como as pessoas trabalham nesta instituição fizeram com que pudesse ser possível apoiar estas pessoas todas. Caso não existisse a Amitei, a Segurança Social tinha que ter esse papel de dar resposta. E como temos neste momento a área social, penso que seria muito mais complicado a entidade pública dar essa resposta localmente do que uma associação que presta esse apoio. Falou-se em uma nova resposta social, creche? Sim. É uma lacuna na sua freguesia? É. E com este... Mesmo é uma lacuna na questão das creches. Nós temos muitas necessidades em termos de creches. Para lhe dizer a verdade, não temos nenhuma creche no território de Marrazes e Barosa. Público. Existe a oferta privada. Essa oferta privada está sempre cheia. Os jovens hoje, para fixarem-se, o paradigma da família antigamente, na altura dos nossos pais, é um paradigma completamente diferente, porque a mulher deixou de ter o papel de ficar em casa, tomar conta dos filhos, e hoje tem um papel ativo também com o emprego e com todos os estudos que obteve e quer seguir uma via profissional com a que é legítimo. Agora, cabe também ao Estado criar essas condições para que um casal jovem possa desenvolver a sua atividade e tenha onde colocar os seus filhos. Né? E aqui estamos ainda longe de conseguir ter uma taxa de oferta de 100%, porque no território de Marrazes não há oferta. Destas associações passamos para a Conferência de São Vicente de Paulo, de Marrazes. Maria de Lourdes Horta, boa noite. Olá, boa noite. Obrigada por ter aceito o convite aqui do Potencialidades. O que é aqui a Conferência de São Vicente de Paulo? A Conferência de São Vicente de Paulo presta ajuda, principalmente ajuda alimentar, a cerca de 70 famílias na paróquia dos Marrazes, que corresponde à freguesia também. São pessoas que, por algumas circunstâncias, não são ajudadas pela Segurança Social, ou porque fizeram os pedidos fora de prazo, ou porque chegaram agora, principalmente agora, e agora a maior parte é que vão chegando, imigrantes que vão chegando e que têm bastante dificuldade, ou porque ainda não têm trabalho, ou porque, sobretudo porque a renda da casa é muito alta e não chega para tudo. E recorrem à nossa instituição para terem ajuda alimentar. Estamos a falar de quantas pessoas é que fazem parte desta conferência? Quantos voluntários? Quantos voluntários? Somos uns 11 voluntários e alguns já não estão bem no ativo, porque já têm muita idade e condições físicas poucas. Portanto, ativamente a trabalhar estamos uns 6. Então, e o que é que vocês fazem concretamente? Como é que é o vosso dia-a-dia? O nosso dia-a-dia, fazemos a recolha dos alimentos, os nossos parceiros são, principalmente, é o Banco Alimentar,
Todos os meses vamos ao Banco Alimentar buscar uma quantidade que nos está destinada conforme o número de famílias, vamos buscar os alimentos. E todas as semanas fazemos a distribuição às famílias. Cada semana há um bairro, vamos lá. Vocês é que decidem, para esta família vai este conjunto de alimentos, para aquele Exato, temos conforme o número de pessoas e as idades. Tentam adaptar o cabaz às necessidades da família. Da família, exatamente. Depois também temos a ajuda, em colaboração com a Caritas, temos a ajuda do Pingo Doce, que uma vez por semana também vamos buscar as coisas que estão em fim de validade no dia que fazemos a distribuição, porque fazemos só uma vez por semana. Nesse dia vamos buscar ao Pingo Doce e fazemos nesse dia a distribuição desses alimentos juntamente com o cabaz mensal. É aí que vão buscar os frescos? Sim, os poucos frescos, mas muito poucos frescos. Normalmente os alimentos são os não perecíveis, mais as conservas, o arroz, o açúcar, o azeite. No Natal já temos tido a ajuda da Junta de Freguesia. Estes 2 últimos anos, penso que foi da Câmara Municipal que fez uns cabazes com os mais completos, com o bacalhau, com o azeite, com o bolo rei. Para que estas famílias sentissem o espírito de Natal também, porque quando a Câmara Municipal não dava essa ajuda, ajudava-nos a Junta de Freguesia. Portanto, e além destes cabazes de alimentos, vocês também ajudam noutras frentes? Sim, também temos roupas usadas, temos algumas voluntárias lá todas as semanas a fazer triagem, porque há muita gente que dá roupa. Dá tudo, não é? Dá tudo, portanto temos muita gente, 3 ou 4 pessoas ali semanalmente, 2 horas ou 4 horas por semana a fazer triagem do que chega. O que está em condições tem que ser separado por idades, por tamanhos, e o que não está em condições vai depois para reciclagem. Há uma empresa que vem buscar para reciclar e que dá algum dinheiro também pela roupa que vai para reciclar e que depois é aproveitado para a compra de alimentos. Porque os alimentos que o Banco Alimentar nos dá, e o Banco Alimentar e outras instituições também, temos um aviário que nos dá todos os meses 30 dúzias de ovos, todos os meses já há anos. Um aviário daqui não é da Freguesia dos Marrazes, mas muito próximo, é dos Milagres. Temos a padaria dos Pinheiros, que também tem a padaria nos Marrazes, que também nos dá pão todas as semanas. Portanto, há aqui uma aproximação entre as empresas também, algumas empresas que nos ajudam, e também muitos particulares. E a Igreja também, porque também nós estamos num espaço que estamos a pagar a renda. Ah, é? Pois, porque não tínhamos um espaço próprio. A Igreja não tinha, tínhamos uma salinha muito pequenina, não tínhamos, e depois é muita roupa, muito calçado, muita comida, porque são muitas famílias, e tivemos que recorrer a um espaço particular e pagar renda. E isso a Igreja também, um dia por semana, um dos ofertórios da missa reverte a favor da conferência, e muitos particulares também nos ajudam para termos possibilidade de pagar renda. Durante algum tempo a Junta de Freguesia também nos ajudou, e agora estamos na perspectiva de voltarmos a ter ajuda. Há um espaço já em vista? Ou um espaço. Foi prometido na altura ao Sr. Júlio encontrar um espaço para eles poderem colocar as coisas num património da Junta, mas ainda está ocupado. Quando estiver desocupado, e é perto da igreja. Sim. Há previsão? Estamos a falar a longo prazo? A longo prazo, porque tem que deslocar de lá, que é a casa mortuária, para ir para o cemitério de Marrazes, e esse espaço ser cedido a eles, porque está perto e fácil de mobilidade. Quais é que são as dificuldades que a conferência sente? Principalmente o dinheiro que vai para a renda que não podemos gastar em alimentos, porque os alimentos não são suficientes. Algumas coisas são suficientes, por exemplo, massa e arroz há sempre muito. Agora, outras coisas, mas as pessoas não comem só massa e arroz, precisamos de atum, precisamos de ovos, precisamos de outros complementos.
precisamos de azeite, precisamos de comprar açúcar, muitas vezes que não há tanta oferta, há escassez e precisamos de comprar. Ora, quanto dinheiro gastamos em renda, menos podemos gastar em alimentos, claro. Alguma mensagem queira deixar? Principalmente ao Sr. Presidente da Junta. Aproveita agora. Encontrar um espaço próximo, porque também a verdade é que precisamos de um espaço também central, que fica ali assim no centro da freguesia, porque as pessoas vêm desde a Gândara, Pinheiros, Marinheiros, Quinta do Alçada, Quinta do Bispo, vêm de muitos sítios ali e precisamos de um sítio central. É interessante que estamos em pleno século XXI e ainda há famílias a precisar desta ajuda, percebe? Isso é que com pleno emprego, atualmente quase, porque não há falta de trabalho no nosso território, e temos famílias que ainda dependem para viver da conferência, no caso da conferência de Marrazes, mas depois temos a conferência da Barossa também, onde dependem famílias para sobreviverem. Estamos a falar de comida e falamos aqui da Conferência de São Vicente de Paulo, mas podemos introduzir também o ReFood. Ricardo Novo, boa noite. Sim, boa noite. E No fundo, trabalhamos também com alimentos, portanto, a nossa missão é essa, portanto, e é um bocadinho também nesta área, se bem que nós, a missão, ou uma das principais missões, é o combate ao desperdício alimentar, portanto, nós trabalhamos na cadeia de, em vez de ir para o lixo, vamos resgatar os alimentos e vamos dar a quem precisa, portanto, é um bocadinho, aqui a base, começa no combate ao desperdício alimentar e depois alimentar pessoas, e obviamente fazer isto tudo de uma forma inclusiva, ou seja, temos que juntar a comunidade, quer os voluntários, quer as instituições, quer as empresas neste objetivo. Portanto, nós todos os dias recolhemos comida em qualquer sítio onde haja excedentes, exceto na casa das pessoas, e espero que as pessoas não criem muitos excedentes, mas pronto. E é aí que nós trabalhamos. Portanto, vamos recolher, nós podemos ir desde o pequeno distribuidor ou um supermercado, o que for, ou até o produtor diretamente, se for necessário, ou a grandes armazéns, retalhistas, desde que haja comida que iria para o lixo, nós podemos reaproveitar. Claro que há ainda muito mais a fazer, portanto nós estamos sempre limitados, quer nas instalações, no caso as instalações são mais ou menos cedidas pela paróquia, eu não digo cedidas 100%, pagamos uma renda simbólica, felizmente temos essa quer capacidade, quer essa vantagem, mas obviamente estamos sempre limitados, quer no espaço que temos, porque, ou seja, nós temos que recolher os alimentos, temos que acondicionar e entregar no prazo de 24 horas, mais ou menos é assim que funcionamos. E, portanto, há aqui todo uma organização que tem que ser bem estudada, de forma a que os alimentos tenhamos capacidade para recolher e acondicionar e entregar às famílias e, portanto, e depois, além das famílias, uma vez que nós, como a recolha não é, como trabalhamos com excedentes, nunca sabemos bem o que é que vamos recolher todos os dias. Portanto, por isso eu costumo dizer que o nosso apoio às famílias é muito importante, mas também, digamos que são pessoas que não poderão só depender da ReFood para... Portanto, ou seja, somos mais um apoio e significativo, muitas famílias, e infelizmente algumas melhoram as condições e depois acabam por arranjar outras formas. Mas nesse aspecto até somos uma instituição que facilmente consegue chegar às pessoas, uma vez que temos um critério mais dependente de nós, embora trabalhemos em rede, juntamente com a ação social. E depois, paralelamente a isto, uma vez que nós recolhemos, eu tenho os dados do ano passado, só o ano passado foram 120 toneladas de alimentos que recolhemos, e destes alimentos, portanto, nós aqui já estamos logo a fazer uma parte, que é, já estamos também a contribuir para não ir para o lixo e, portanto, para uma outra cadeia que não vai precisar de tratar este lixo, digamos assim. Mas destes alimentos todos, mais ou menos metade foram diretamente para os nossos beneficiários e a outra metade encaminhamos para outras instituições, quer sejam da Freguesia dos Marrazes ou não. Portanto, aqui nós trabalhamos em rede com o que está mais próximo e, portanto, ajudamos também paralelamente todas as outras instituições que também têm os seus beneficiários que também ajudam. Podem ser IPSS, podem ser lares. Portanto, trabalhamos sempre aqui nas duas vertentes porque lá está, há dias em que o excedente é mesmo muito grande e nós também não interessa entregar um alimento a uma família que depois o vai mandar para o lixo, não é? Portanto, temos que fazer essa distribuição diariamente nas nossas instalações, fazemos cabazes, portanto, de acordo com o que há, separamos pelas famílias que vão recolher e entregamos. A média do ano passado foi cerca de 120 pessoas, 50 famílias, mais ou menos, isto é a média mensal, e a nível de voluntários temos 320.
Felizmente acho que temos muitos, aí acho que posso dizer que sim, que é verdade, temos muitos. Porque depois são divididos por grupos, não é? Pronto, o que acontece é que como nós trabalhamos quase todo o dia, portanto temos horários de manhã, à tarde, ao fim da tarde, à noite, muito à noite, temos ao sábado de manhã ou ao domingo à noite e, portanto, como temos um conjunto muito alargado de horários, acaba por abranger muita gente. E depois são horários de 2 horas e, portanto, as pessoas têm disponibilidade ou à manhã, ou à tarde, ou à noite, quem tem disponibilidade faz aquelas 2 horas e depois já tem o seu voluntariado feito para aquela semana, porque a gente pede às pessoas é isto, é 2 horas por semana, faz a diferença. E faz a diferença de vida a muita gente e na sociedade em geral, porque estamos a combater o desperdício e portanto, isto é uma mensagem. A mensagem é fácil de passar e também são só 2 horas. A gente diz que é só, às vezes não é fácil, mas fazemos os possíveis. Dificuldades? A dificuldade, no geral, é sempre começa nos voluntários. Tendo voluntários, as coisas ficam muito, muito mais simples. Neste momento, não temos muita dificuldade. Portanto, nós estamos numa fase em que temos a coisa bem oleada, estamos a funcionar bem, depois temos que perspectivar um bocadinho o futuro. Se queremos crescer muito, se calhar vamos ter algumas dificuldades ali no espaço. O que nós também tentamos é fazer um bocadinho uma melhoria contínua, porque se temos frigoríficos, se podemos buscar uns melhores que consumam menos energia, tanto melhor. Portanto, é sempre aqui neste trabalho constante. Mensagem final. A mensagem final é que 30% dos alimentos que se produzem, portanto, acabam por ir para o lixo e, portanto, todos nós em nossa casa, se conseguirmos começar a combater isto, indiretamente estamos a acabar também com a fome. Portanto, evitar o desperdício é, desde logo, um primeiro passo. Claro que depois estamos nós aqui todos, não só a ReFood, como outras instituições que fazem um trabalho similar ao nosso, e ainda bem, mas aqui acho que começa em cada um de nós. Maria de Lourdes, quer deixar uma mensagem? Para já, voluntários também são necessários, somos poucos e já dá com alguma idade, temos 2 elementos mais jovens, um elemento com 40 e pouco, outro com 50 e tal, também já, e o resto já somos todos, estamos a precisar de renovar um pouco a equipa e precisamos muito de instalações para podermos também fazer um trabalho melhor, porque também precisamos ter condições para atender bem as pessoas. Antes de darmos o que quer que seja às pessoas, nós atendemos, conversamos com elas, temos que saber as condições delas para admitir. Não é só dar, tem um trabalho. Não é só dar, precisamos antes de ter um pouco um contacto e conhecer minimamente a família e ter alguns dados e precisamos ter condições também para as receber. Obrigada então, obrigada a estas 2 instituições por terem vindo até aqui ao Potencialidades. O Potencialidades vai agora para intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já!
Olá, olá, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do Potencialidades de hoje. Estamos na União de Freguesias de Marrazes e Barosa, à conversa com algumas das associações dessa União de Freguesias. Paulo Clemente, o presidente da Junta de Freguesia, falávamos nesta primeira parte sobre a Conferência de São Vicente de Paulo e também o REFUT, duas instituições que estão ligadas aqui diretamente a alimentos, famílias carenciadas que procuram estas instituições. Há fome na sua freguesia? Há fome camuflada. Não é visível, mas existe... Eu não diria que existe fome. Existe famílias com algumas dificuldades, que passam dificuldades e que, felizmente, podem recorrer a estas instituições que prestam um serviço solidário e que merecem todo o nosso mérito e o nosso apoio também. O REFUT falava em 50 famílias ajudadas anualmente, Sim. 120 pessoas. E mais as instituições. E a conferência falava em 70 famílias, Sim. além de alimentos, roupas. Sim. Regularmente a Conferência de Marrazes é 70 pessoas que apoia todos os anos. Sempre foi esse número que eles apresentaram na Junta de Freguesia. Mas existem muito mais. Claro que também fazem um checklist das pessoas, porque há pessoas que muitas vezes recorrem a mais que uma instituição e depois acabam por esgotar os alimentos que deviam ser também distribuídos para outros. Fazem essa checklist e depois vão acompanhando de acordo com o que têm e com o que podem fazer, sim. Passamos agora para o Grupo Socio-Caritativo da Barosa, Jorge Rodrigues. Boa noite. Boa noite. Obrigada por ter aceito aqui o convite da CFM para participar. O que é este grupo? Portanto, o grupo destina-se a dar alimentos às pessoas, mas a essas pessoas, a essas famílias que nós estamos a ajudar. E posso dizer que desde 2013 até 2023, em 10 anos, estamos a ajudar atualmente 17 famílias, tendo já ajudado uma totalidade de 77 famílias. Portanto, este grupo surge porquê? Para dar a resposta às pessoas carenciadas. Portanto, sentiram que havia na freguesia, nesta localidade, Sim. na Barosa, que havia pessoas que tinham dificuldades Sim. em ter uma alimentação, não é? Sim. E surge aqui este grupo. É assim, antes deste grupo já tinha existido um outro, mas eu atualmente, neste que eu estou, em que sou o secretário do Grupo Socio-Caritativo, começou em 2013. Portanto, em 10 anos, como já disse, ajudamos na questão alimentar muitas pessoas, ou seja, há uma totalidade de 150 pessoas. Embora algumas dessas pessoas receberam outro tipo de ajuda, como, por exemplo, pensões, rendimento social de inserção, acompanhamento solidário do idoso, etc. Muitas pessoas receberam esses valores. Embora tivemos ajudado outras pessoas, não só nisso, mas noutras situações complicadas também, do dia-a-dia das pessoas. Vocês têm uma sede, têm um sítio onde Nós temos estão? uma sala de atendimento por baixo da casa paroquial da Barosa, e é aí que todos os meses vamos buscar os alimentos ao banco alimentar, Lídia Fátima. Num dia, no outro dia distribuímos tudo, os alimentos todos. Isto todos os meses. Portanto, isto é a semelhança da Conferência de São Vicente de Paulo e também do REFUT, ainda que em moldes ligeiramente diferentes, acabam por também colmatar a tal fome que existe aqui. Sim, mas é assim, esse tipo de ajuda que nós estamos a fazer, além da ajuda alimentar, que, como eu já falei, de pensões, etc., esses valores, assim, as pessoas ficam muito agradecidas com isso, está a ver? Portanto, é um trabalho que muitas freguesias não estão a fazer. Portanto, imaginemos que eu estou reformada ou preciso de tratar de um complemento por dependência, porque tenho um familiar. Pronto. E vou ter convosco e ajudem-me a tratar deste. Além disso, posso dizer que agora existe lá na freguesia da Barosa um assistente social, que é o Dr. David Martins, que em conjunto comigo e com o grupo estão a fazer uns trabalhos maravilhosos aqui na Barosa, que as pessoas ficam muito agradecidas, que é esse tipo de trabalhos que a gente está a fazer. Porque às vezes não há conhecimento como preencher o documento ou onde é que eu vou recorrer, claro, e vocês prestam Nós também... Nós fazemos esse trabalho. E antes de vocês?
Quem é que fazia isto? Não havia? Antes disso, limitavam-se a dar alimentos às pessoas só. Não faziam este tipo de trabalho que está sendo feito agora, atualmente, aqui, desde há 10 anos para cá. Então, E, portanto, e como é que as famílias chegam até vocês? Como é que sabem a quem é que hão de distribuir? Porque... assim, e as pessoas têm conhecimento que existe uma sala de atendimento lá na Barosa. E quando precisam de alguma coisa de nossa, vão ter com a gente. E as pessoas vão ter comigo, principalmente por mim, que eu sou o secretário do grupo, digamos assim, e trato mais essas situações de pensões, etc. É esse trabalho que eu tenho feito e que as pessoas ficam muito agradecidas disso. Há cidadãos... Como é que eu hei de perguntar isto? Portugueses? Pessoas de fora? Também, neste momento, temos uma família de pessoas marroquinas, constituída por quatro pessoas na família, 2 crianças pequenas, com menos de 12 anos, aliás, bebés, digamos assim, ou com 3 ou 4 anos, que estão a ser assistidas também na questão alimentar neste momento. Embora, por exemplo, eu posso referir aqui, por exemplo, só para ter uma ideia, por exemplo, para o Sr. Vital, conseguimos arranjar um lar a tempo inteiro em Santiago Litém. Ele dizia que o iam deixar morrer como um cão, mas o grupo não deixou, permitiu que os últimos dias da sua vida fossem passados com alguma dignidade. Foi um caso muito polémico que se passou entre o nosso grupo, a Segurança Social, o Centro de Dia da ABEP, nos parceiros e o lar em Santiago Litém, onde acabou por falecer. A casa onde vivia estava completamente degradada. Isto foi um dos casos que nos passou pelas mãos e que, digamos, foi o mais polémico que surgiu até agora. Portanto, vocês não ajudam só na questão da alimentação, mas de todo o resto, não é? De todo o resto. O que é que têm feito também? Além de... por exemplo, como se arranjar um quarto em dia para o Irmínio, tinha apenas de pagar 70 euros por mês, com eletricidade, água e gás incluídos. A alimentação seria da cantina do Lar São Francisco, que seria gratuita todos os dias. Conseguimos que o Ilumínio se reformasse por invalidez relativa, embora que inicialmente tivesse sido indeferido, tendo o grupo voltado a insistir e conseguiu. A partir de certa altura tivemos conhecimento que o Ilumínio andava a difamar o grupo, dizendo que o mesmo lhe queria cobrar 200 euros para o ajudar. A partir daí deixámos de dar assistência. A pessoa também era alcoólica e não funcionava bem da cabeça, pronto, não havia ali nenhum problema. E depois começou a difamar o grupo, aí a gente deixámos de dar ajuda, nesse caso. Portanto, vocês ajudam quem quer ser ajudado, efetivamente. As pessoas vêm ter connosco e a gente, naquilo que elas precisarem, a gente ajuda. Quais é que são as dificuldades deste grupo socio-caritativo? As dificuldades é, muitas vezes, arranjar pessoas capacitadas para estarem no grupo socio-caritativo. Porque temos uma situação de algumas pessoas com mais de 80 anos e que têm dificuldade em trabalhar neste tipo de situações, principalmente na ajuda alimentar. Porque temos que ir ao banco alimentar buscar todos os meses os alimentos num dia e depois no outro dia distribuímos tudo. Eu é que faço a distribuição pelos alimentos que cada família tem que receber de acordo com o agregado familiar. Quando o agregado familiar tem 3 ou 4 pessoas, essas pessoas têm que receber mais. Portanto, tem que atingir, tem que se fazer isso de acordo com um critério. E é isso que eu tenho feito sempre. E pronto, é assim. Alguma mensagem que queira deixar? É assim, o problema agora no nosso grupo, digamos assim, é arranjar pessoas que queiram ir trabalhar para o nosso grupo. Trabalhar gratuitamente. Gratuitamente. Voluntariamente. O nosso trabalho é absolutamente voluntário. Não recebemos nenhum sobre isso. Mas temos dificuldades em arranjar pessoas, porque se as pessoas pudessem ir para lá trabalhar e poder receber dinheiro, elas queriam ir, mas assim como voluntário não querem. Está a ver? É muito difícil arranjar pessoas que estejam disponíveis para o trabalho voluntário. Obrigada então por ter vindo até aqui ao Potencialidades e por nos dar a conhecer este grupo da Barosa. Muito obrigada. Deste grupo passamos para o Museu Escolar de Marrazes, Eduarda Nunes, sim, na qualidade de diretora do museu. Sim. Boa noite, obrigada por ter aceito o convite. Boa noite. O que é este museu escolar? Como é que surge? O
Museu Escolar de Marrazes surge em 92, com duas professoras do primeiro ciclo, que tinham alguns materiais e começaram por fazer uma exposição com os materiais que tinham, com as lousas antigas, com os lápis, com as réguas, com todo aquele material que era usado nas escolas primárias do antigamente. E começaram por falar com outras colegas, depois foi surgindo mais material esse que depois elas já não tinham onde expor. E então a Junta de Freguesia, na altura, disponibilizou-se para arranjar um espaço para elas criarem um museu. E assim foi. O museu foi inaugurado em maio de 97, no sítio onde está agora, que é por trás da antiga Junta de Freguesia, que é um espaço pequenino. Precisamos de um espaço novo para mostrar o potencial daquele museu, porque é um museu muito, muito importante, porque tem a ver com a escola, tem a ver com o ensino, tem a ver com tudo aquilo que nós aprendemos desde do tempo do Salazar, as coisas que faziam até aos nossos dias, e está lá tudo. E é uma pena não termos um espaço melhor para poder mostrar o potencial daquele museu. Quando se fala em museu escolar, imaginamos um museu escolar numa escola, o que não acontece. Porquê? Porque ele começou por uma escola, ele começou na escola, numa sala de aula, mas como depois havia muito material, a escola estava a funcionar com as turmas, e então não havia espaço para colocar o material, e então foi aí que a Junta de Freguesia disponibilizou aquele espaço, mas sempre com a intenção de, um dia mais tarde, o museu passar para a escola. E o museu era para passar para a escola primária dos Marrazes, quando foi criado o Centro Escolar de Marrazes. Sempre foi a ideia, os alunos da escola primária vão para o centro escolar e as obras serão feitas na escola primária e o Museu Escolar de Marrazes irá para a escola primária, o que não aconteceu, porque nós, como toda a gente sabe, fomos recebendo muitos alunos de fora, e neste momento a escola continua a funcionar com os nossos meninos, porque o centro escolar está preenchido, e mesmo assim precisávamos de mais 6, 7, 10 salas para poder pormos os alunos, porque estão em lista de espera, e a escola primária dos Marrazes continua a funcionar, e por isso é que ainda não passou e não irá passar. O museu tem um grande espólio, não é? Tem, muito grande. Como é que funciona para quem quer visitar o museu? Como assim? Quais os horários? Como é que, ele está aberto ao público em geral, público escolar? Público em geral e público escolar. Se for necessário, quando é no público escolar, é melhor agendar para as meninas que trabalham lá poderem fazer a visita guiada, e como são grupos, como o museu é pequenino e as salas são pequenas, tem que ser não podem entrar assim todos 50, porque senão aquilo acaba por estragar o que está do museu, então tem que ser faseado e é por marcação. Agora, ao público, qualquer pessoa pode ir... Segunda a sexta-feira? Segunda a sexta-feira, das 9 às 5h30. Portanto, e vocês continuam a receber espólio para o museu, artigos? Sim, continua-se. Vem de vários sítios, de várias pessoas, de várias escolas, de vários sítios. Pronto. As pessoas sabem que há, e então vão sempre mandando. Tanto que está uma sala, até estão mais do que uma, mas uma delas que a Junta adquiriu, e está cheia de material que será para ir colocando, mas não sabe aonde, porque não há lugar. Portanto, vocês também integram agora a rede Sim, a rede de museus. É uma mais-valia para vocês? É uma mais-valia. Mas, no meu entender, eu estou há muito pouco tempo ainda como diretora, tomei posse há 1 mês e pouco, mas no meu entender eu acho que o museu não está... Ele é conhecido fora do nosso país, ele é muito conhecido lá fora e muito pouco cá dentro. Não se deve ao Presidente da Junta, não, muito pelo contrário, porque o Presidente da Junta, este projeto gosta e quer que o museu seja conhecido e que vá para a frente. Mas nem tudo o que ele...
por vezes pretende, é conseguido, não é? Porque ele sozinho também não consegue. Pronto, ele por trás dele tem uma Câmara Municipal que se calhar não está a dar a resposta que nós pretendíamos. E eu acho que era muito importante que a nossa Câmara Municipal pensasse um bocadinho no nosso museu. É dos poucos museus, eu penso que só há outro no país, Museu Escolar, e não tem o espólio que tem este, que é para os lados de Braga, e não tem o espólio que tem este. Este museu, acho que era necessário ser publicitado, era necessário ser conhecido para poder ser mais visitado, porque é incrível como é que pessoas vêm de fora, do Brasil, da China, vêm a visitar o nosso museu, fazem trabalhos sobre o nosso museu, e cá eu posso contar uma coisa que para mim, eu conto isto a toda a gente porque eu fiquei escandalizada. Uma colega minha, eu sou professora, e aqui há uns tempos estive em Leiria, encontrei uma colega minha que já não via há algum tempo, e ela disse-me, não sei o quê, agora fazes parte do quê? És diretora de quê? Eu disse, olha, fui convidada para ser diretora do Museu Escolar de Marrazes. Marrazes? Mas tu estás boa? Então, mas nos Marrazes há um museu? E eu disse, ela é de Leiria. Preciso que se note que ela é de Leiria, nasceu em Leiria, só foi estudar para fora quando foi estudar e depois voltou. E eu disse-lhe, sim, há um Museu Escolar de Marrazes. Ih, Marrazes tem um museu, tu não estás bem? E eu disse, estou, não digas que tu não conheces. Eu não, nem imaginava Marrazes, porque Marrazes é o filho pobre de Leiria. Pronto. E é com muita pena e com muita tristeza que eu digo isto, porque eu trabalho há 28 anos nos Marrazes. Não sou dos Marrazes, mas eu sinto-me como se fosse, porque eu saí da minha terra com 17 anos e estou aqui há 28. E por isso eu sinto muito mais dos Marrazes do que se calhar da minha terra, porque a minha vida é toda feita ali. E tenho muita pena que o museu não seja mais conhecido e não tenha mais publicidade, porque merece que assim seja. No entanto, há uma liga dos amigos deste museu, sim, que promove o museu. Vocês têm também uma loja online? Temos. Onde vendem? São os produtos do museu. O peão de antigamente. Sim, o peão do antigamente, a placa de lousa, o apagador do antigamente, essas coisinhas pequeninas que os nossos alunos hoje não fazem a mínima ideia, que nós escrevíamos numa placa de lousa. Eles nem sabem o que é lousa, que a primeira é mesmo isso. Quando eu sou professora e falo nisso, eles dizem, lousa, professora, o que é isso? É uma pedra? É uma tableta antiga. Antiga. E eu já passei isso e eles diziam, professora, mas escrevia-se aí. Eles, por exemplo, acham giro as mesas que nós tínhamos. E eles dizem, essas mesas eram giras para agora. Para cabular. Não era essa a questão do cabular, era mesmo a questão que tinha uma mesa individual para cada um e levantava e por baixo tinha os livrinhos, ao contrário de agora que andam com as mochilas carregadíssimas com 8 ou 9 quilos e têm que andar de sala em sala e eles dizem, essas mesas eram muito melhores, professora, mas essa lousa não. E depois como é que era, professora? Apagava e depois como é que fazia? Apagava, apagámos. Então e depois, como é que estudava? Então depois passámos para um caderninho. E eles para isso metem muita confusão, mas na loja online é isso que se vende. Dificuldades? As dificuldades eu já fui dizendo, é não ser mais conhecido, e a maior dificuldade para mim é não ter um espaço melhor para ele ser mais visível. Mensagem final? Mensagem final que gostaria muito que daqui a algum tempo o Museu Escolar de Marrazes fosse mais conhecido no nosso país. Obrigada então por ter vindo. Obrigada a estas duas associações por terem vindo ao Potencialidades. Vamos substituir então pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Enquanto isso, Sr. Presidente, este museu precisava então de um espaço novo? Está em agenda? Sempre esteve em agenda. Está em projeto? Sempre teve em agenda e teve em projeto. A questão é mais formal e os museus são um investimento para o político muitas vezes complicado de gerir. Há os políticos que gostam de deixar marca para o futuro e há os políticos que gostam de deixar obra para daqui a 4 anos ser eleitos. E o museu escolar, neste caso, que, como disse a diretora, e queria formular aqui uma coisa que é todas as forças políticas neste momento da freguesia estão representadas no órgão do museu, nomeadamente a minha colega Eduarda como presidente, que faz parte do PSD e a junta é PS, como também o presidente da Liga de Amigos do Museu Escolar é do Bloco de Esquerda, não está só o PS, que neste momento
tem a Junta. Eu achei que é importante que este projeto seja de todos e para todos. Todos estamos no mesmo caminho, todos queremos que o Museu Escolar seja um museu do país, porque não é um museu do concelho, não é um museu de uma junta de freguesia, porque quem é a entidade proprietária do museu neste momento é a junta, e a junta, com os meios que tem, não consegue lhe dar o know-how que merece ter um museu nacional da educação, porque na verdade o que o Museu Escolar de Marrazes representa e mostra é aquilo que foi a nossa educação, aquilo que é a nossa educação e aquilo que poderá ser a educação do futuro, porque a educação, o tema educação não é uma coisa estanque. Poderão, muitas vezes, há a particularidade de querem conotar politicamente a educação. Porque tem um histórico. A verdade é que também não podemos apagar da história a Segunda Guerra Mundial, que foi os nazis fizeram e que mataram, não sei. Não podemos apagar a história. Eu costumo dizer, eu aprendo é com a história. E aquilo que se fez no antigo regime foi o que fez, foi o que era possível de Portugal no século XIX era um país profundamente analfabeto. E houve uma evolução e temos que dizer aqui que o Estado Novo, com a política que foi ou que não foi, ou digamos a matriz, podemos discutir a matriz ou não, mas temos que dizer que contribuiu significativamente para a taxa do analfabetismo, porque a maior parte da população nem sabia ler nem escrever. Eu lembro-me, o meu avô só sabia escrever o nome dele mal e não sabia ler. Isto é a verdade dos factos. Por isso, o que está no Museu Escolar de Marrazes é o património nacional da educação e por isso é um bem que pertence ao país. E o que nós queremos dar é a dimensão desse país. O que é que ele fez durante estes anos todos em termos de educação. E é por aí que queremos ir. Tanto que, por isso, envolvi todos os partidos da nossa freguesia para estarmos juntos num objetivo comum que seria ter o Museu Nacional da Educação em Marrazes. Até soa bem, está a ver? Portanto, isso é um projeto que está em processo, em análise. Tá. Agora vamos entrar aqui num período em que a fase política vai entrar as autárquicas, entretanto, mas depois quem vier terá que pegar, terá os elementos que neste momento foram eleitos, são eleitos por 2 anos e por isso temos que pegar neste projeto, os que ficarem e dar a acreditar e sonhar que é possível fazer diferente. Acredito que a senhora diretora gostasse de ouvir, já tem um sítio, vai ser um Museu Nacional. O sítio eu tenho, não tenho dinheiro. Portanto, sítio existe. Fica aqui o apelo então para o município para avançar com esta ideia. O Ministério da Educação, porque é que terá que ser algo que é nacional, ter de ser financiado por um concelho, quando deve ser financiado pelo Estado Central? Eu não sou da política. Eu sei, não, você deixa no ar esta pergunta. É porque é que uma coisa nacional tem que ser financiada por um concelho e não por o Estado, pelo poder central? Porque só tem lógica sendo uma coisa nacional financiada pelo Estado Central. Não por um concelho que vai fazer um esforço, quando isto é para todos, não é só para Marrazes, não é só para Leiria, é para o país. Fica aqui o registro, então, da vontade que este seja, então, um Museu Nacional da Educação. Obrigada, então. Passamos agora para a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, aqui também no Polo de Leiria. Hugo Pena, na qualidade de coordenador, e Micaela Rodrigues, assistente social. Olá, boa noite, ambos. Olá, boa noite. Obrigada por terem acedido aqui ao convite para participarem no Potencialidades de hoje. O que é aqui esta Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla? A Sociedade Portuguesa é uma delegação distrital que faz com que podemos apoiar todos os doentes com esclerose múltipla e seus familiares. Como é que surge a necessidade de haver aqui este polo de Leiria? De onde é que vem?
Isto nasceu através de uns 5 ou 6 utentes da Marinha Grande, já há 25 anos atrás, que sentiram necessidade de terem apoio e de darem apoio a outros utentes e fizeram depois O processo todo. o processo todo de fazerem a interligação com a Casa-Mãe, com a SPEM em Lisboa, e depois fizeram uma delegação aqui na altura de Leiria, distrital de Leiria, mas que tiveram que depois se mobilizar para Leiria então para a delegação poder crescer. Vocês têm um edifício, uma sede aqui em Leiria? Nós temos 2 lojas nos Marinheiros, pertencente à freguesia dos Marrazes, onde temos várias valências para os nossos utentes e familiares poderem usufruir. Quais é que são essas? Temos a nossa assistente... A Micaela, sinta-se à vontade para complementar. E a assistente social, que é Eu agora queria deixar que é a Micaela. como coordenador. Temos a assistente social, que é a Micaela, que dá apoio na parte social aos utentes e aos familiares. E temos a nossa psicóloga, que também faz o serviço também a ambos. Depois temos parte Atividades físicas. Temos fisioterapia às segundas-feiras, de grupo. Depois às quartas, aulas de alongamento, tudo em grupo também. E depois às sextas-feiras temos de manhã hidroginástica, a hidroterapia, nas piscinas de Leiria também. Da parte da tarde temos artes, e às quintas temos da parte da tarde fazemos passeios lúdicos. Os mais diversificados possível, desde uma ida ao museu, já falando, pegando na conversa anterior. E já fomos ao Museu Escolar dos Marrazes. Como ir ao cinema, como ir apenas à praia tomar um café e ver o mar. São atividades, algumas mais simples, outras um bocadinho com mais logística, como o ano passado fomos ao Sea Life ao Porto, por exemplo. Portanto, acho que estes passeios, este projeto em passeio às quintas-feiras, nós de facto fazemos as mais diversificadas atividades, por vezes, lá está conforme a altura do tempo, porque depois, tendo em conta a patologia, há alturas do ano um bocadinho mais difíceis, por exemplo, no verão, dado ao calor, faz com que os utentes se sintam mais cansados, então preservamos um bocadinho mais. Não quer dizer que nós não saímos, obviamente, mas vamos ajustando as atividades conforme também a época do ano. Quem é que me explica o que é esta doença? Eu posso explicar, infelizmente. De uma forma... Eu não sei nada, nunca ouvi falar sobre isto. Não, é uma doença... Por exemplo, é como eu costumo dizer, podemos estar 10 pessoas com esclerose múltipla e essas 10 pessoas, todas elas têm sintomas diferentes. Pronto. Umas podem ter mais cognitivas, outras podem ter mais físicas. E é uma doença que tem sintomas, por exemplo, como a fadiga, por exemplo, que é uma doença que é difícil de explicar a uma pessoa que não tenha, e essa pessoa que não tem não consegue compreender e pensar que por vezes, às vezes é uma preguiça? É preguiça, é ronha, vai lá. Quais é que são os sintomas que vocês mais ouvem falar nestas doenças? É a fadiga. Fadiga? Sem causa aparente. Vocês pensam, estou cansado, mas porquê que eu estou cansado? Acordar de manhã e já estar cansado. E esse cansaço limita-vos em... Sim. Limita-vos eu não tenho esclerose múltipla. Sim, mas está dentro da... Sim, mas isto para dizer que neste caso estamos a falar... O Hugo está como, portanto, não só neste caso está aqui como coordenador, obviamente, mas também como pessoa com esclerose múltipla. Portanto, ele se sente muito bem, não é? Consegue dizer muito bem aquilo que sente, mas efetivamente nós, que não temos... E no meu caso, eu trabalho desde 2017 todos os dias com estas pessoas, portanto, eu em parte já
obviamente já sinto um bocadinho as dores deles, não é? Mas quem não está diariamente, às vezes até mesmo os cuidadores, portanto, o marido, a mulher, o pai ou a mãe, por vezes não conseguem entender esta questão, por exemplo, da fadiga e questionam como é que é possível. E às vezes no atendimento social, no atendimento psicológico, temos familiares que efetivamente vão com esta dúvida. Mas como é que é possível? Ele esteve a dormir a noite toda e acorda cansado, durante o dia está cansado, há momentos que tem energia, passado 1 hora ou 2 já tem que ir descansar, não consegue dar continuidade a uma tarefa que anteriormente até fazia relativamente rápido, neste momento demora imenso tempo ou não consegue de todo fazê-la. E, de facto, a fadiga no caso da sintomatologia da fadiga, é isso mesmo. Só quem sente é que consegue realmente... nem sempre, o que eu quero dizer é que nem sempre consegue transmitir aos outros aquilo que sente. Portanto, esta fadiga limita... Limita, efetivamente, a vida, às vezes até mesmo a vida social, limita a vida profissional, limita mesmo até, muitas vezes, as relações familiares, o dia-a-dia, sem dúvida. Mas não só este sintoma da fadiga, não é? Sim, obviamente claro. Que sim. Estamos a falar de uma doença crónica, autoimune do sistema nervoso central. Portanto, de forma assim muito, muito breve, estamos a falar de os neurónios deixarem de conseguir transmitir informação como se fosse um fiozinho que está a escarnar e esse fiozinho vai criando alguns choques, digamos assim, e vai deixando de passar a informação. E aí vai criando algumas lesões, quer no cérebro, quer na medula. E, portanto, essas lesões, conforme o sítio, traz aqui a sintomatologia, que pode variar, então, desde esta questão da fadiga, que é, de facto, um dos sintomas mais comuns, que é transversal a todas as pessoas com esta patologia. Estamos a falar também de dormências, de dores, de incontinência urinária ou fecal, de visão dupla. Estes são os mais comuns, digamos assim, pelo menos que nos chegam em termos de atendimento. Depois existem outros tantos, mas de facto é... Depois mesmo as partes de limitação física, por exemplo, também. Porque isto como atinge pessoas por média entre os 20 e os 40 anos, já há casos também de pessoas mais novas e pessoas mais velhas, mas entre os 20, imagina uma pessoa com 20 anos ou 21 anos, que está no auge da atividade física, está na... sonhos da vida, de olha, estou a estudar para ser esta profissão. Eu tive aos 25 e tinha muitos sonhos, já era casado, já era pai e queria ter outro filho e consegui, mas uma pessoa tem muitos sonhos e uma pessoa saber o que é a doença, o que é que nos pode levar a doença, para onde nos pode levar a doença, e termos que, a maior parte dos sonhos, terem que ficar pelo caminho. O Hugo diz muitas vezes isto, eu concordo em parte, não acho que seja uma patologia que, como referiu, realmente o diagnóstico em geral é entre os 20 e os 40 anos de idade, e já agora um dado que existem mais mulheres diagnosticadas do que homens, ok? De facto tem mais mulheres, não quer dizer que existem obviamente homens. Esta questão dos sonhos, não acho que seja uma doença que efetivamente as pessoas digam, olha, nunca mais vou poder fazer isto ou aquilo. Não, têm que readaptar e reajustar muitas das vezes aquilo que sonham. Pronto, às vezes, se calhar, o sonho tinha uma dimensão muito grande e, se calhar, ok, não vou conseguir fazer desta maneira, vou fazer de outra, não é bem igual, mas... Não vou ao Everest, mas consigo ir ao pico. Exato. É um bocadinho reajustar. Eu tive de deixar de trabalhar aos 35 e depois abracei a SPAM, aqui a delegação, e tive outros sonhos que me fazem ainda mais felizes do que quando trabalhava, não é? Que é fazer com que as outras pessoas com esclerose múltipla possam ser felizes, se tirá-los de casa e conseguir fazer com que eles façam coisas que nunca mais pensavam em poder fazer. Ou seja, isso dá-nos, neste caso a mim, dá-me muita alegria, né? Enche-me o coração, mas a eles também. Este vosso trabalho é do tipo, eu recebo este diagnóstico, o mundo para mim vai acabar, mas depois entram vocês com a vossa equipa, reabilitação, psicólogo, a dizer não, isto não é o fim. Não é o fim do mundo. Exatamente. O primeiro passo, sem dúvida, é aceitar a patologia. Esse trabalho tem que ser realmente aqui a colega, o meu também, enquanto assistente social, mas a psicóloga realmente a trabalhar, porque há pessoas que, de facto, aceitam dentro do, não é?
aceitam a patologia. Há outras pessoas que... Nós acompanhamos algumas pessoas que já têm a patologia há mais de 20 anos e que ainda hoje são revoltadas no sentido de... Porquê eu? Porquê a mim? Porquê é que eu tenho esta doença? Depois, como é uma doença que vai variando, não só pela altura do ano, não é? Se está muito calor, se está muito frio, os próprios doentes também vão oscilando com o avançar da patologia, com as questões dos surtos, há ali aquela quebra, digamos assim, em que depois tem algumas limitações, conforme também depois o tipo de esclerose múltipla que tenham, pode ser reversível ou não. E, portanto, isto é uma doença em que agora até aparentemente está tudo bem, mas daqui se calhar um mês ou dois já há ali alguma sintomatologia, ou houve um sintomatologia assim nova, ou algum surto que tiveram e que lá vamos nós quase que não é começar do zero, mas readaptar-se de novo. E, portanto, não é por acaso que nós gostamos de dizer que é a doença das 1000 caras. Aqui no Núcleo de Leiria vocês chegam a quantas pessoas? Há dados? Quantas pessoas com esta doença que vocês tenham conhecimento, não é? Nós tínhamos conhecimento. Exato, sim, conhecimento há muitas. Em termos de associados, porque para pertencerem à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla têm que ser nossos associados, nós neste momento aqui em Leiria acompanhamos 122 no distrito, ok? É importante referir, portanto, nós apesar da sede estar aqui nos Marinheiros e de facto, é verdade, trabalhamos muito mais com as pessoas dos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto Mós, Pombal, portanto aqui mais próximos de nós. A verdade é que estes 122 associados vão desde Ancião até Peniche, não é? Portanto temos assim um distrito muito, muito, muito vasto. Infelizmente não temos recursos nem financeiros nem humanos para conseguir proporcionar a todos eles, desde uma ponta do distrito à outra, os serviços que eles merecem e a qualidade de serviços que eles efetivamente merecem. Portanto, aqui quem está aqui mais próximo de nós é beneficiado nesse sentido. Felizmente o ano passado conseguimos, após alguns anos, começar as nossas sessões de hidroterapia em Caldas da Rainha. Não conseguimos o apoio da Câmara Municipal, infelizmente, porque nós não temos acordos com a Segurança Social, portanto, enquanto a Casa-Mãe tem, sim, também tem uma dimensão diferente daqui deste núcleo, não é? Desta delegação, obrigada, estava-me a faltar a palavra. E, portanto, nós não temos acordos de cooperação com a Segurança Social, o que dificulta imenso depois também o nosso trabalho, por muita vontade que nós tenhamos, por muitos sonhos e projetos que nós tínhamos em mente, depois já há aqui a barreira não só a parte humana, que também é importante, mas isso, olha, nós vamos vestindo a camisola, eu enquanto assistente social, quantas vezes, não é? Vou para as feiras, faço motorista, é preciso fazer a limpeza da instituição, bora lá, portanto vestimos a camisola e fazemos, mas depois a parte financeira muitas das vezes é o que nos limita, porque ideias nós temos para realmente ajudar estas pessoas, mas depois há aqui a barreira da parte monetária, que de facto é esta a vossa dificuldade? Eu acho que o Hugo que está aqui como coordenador pode... Sim, mas temos feito... Temos tido muita ajuda, feito um grande trabalho, eu acho que temos feito um grande trabalho ao longo... Eu entrei em 2011, temos feito um grande trabalho realmente, porque temos feito isto fazer feiras, às vezes para certas pessoas fazer feiras, parece que é assim uma coisa, mas o fazer feiras para nós é importante por várias razões, não só pela parte monetária, conseguimos angariar algum dinheiro, mas também para se espalhar a nossa presença, para espalhar a nossa presença, que existimos, que estamos, e por vezes até em muitas das feiras vêm pessoas que não sabiam que nós existíamos e precisavam de ajuda e vieram ter connosco. Mas, e as feiras que nós fazemos, tanto em Leiria como nos Marrazes, em vários, aos Barrota, Caldas, fazemos feiras por vários pontos, apesar disto ser muito cansativo, é verdade. Mas essas feiras todas, além de nos dar a conhecer a mais pessoas, também nos faz essa parte de ajudar a nível financeiro. É uma forma de agregação de fundos. Para podermos também pôr em prática todos os nossos serviços, porque é a delegação. E em Caldas da Rainha funcionou um bocadinho por aí, portanto, infelizmente não tivemos o apoio nem da Câmara nem da Freguesia, contudo,
conseguimos, lá está, através da angariação de fundos, conseguimos, e temos felizmente o apoio da Câmara Municipal de Leiria, o apoio da Junta de Freguesia de Leiria, de Marrazes e Barosa, Marinha Grande, felizmente nos têm dado uma grande ajuda. Muitas empresas também particulares sensibilizadas com a nossa causa, aliás, empresas e particulares, assim que peço desculpa, que nos têm realmente ajudado. Mas muitas vezes temos que andar ali a fazer contas, porque assim, parecendo que não somos muitos, mas temos que pagar ordenados, temos água, luz, não é? E, sim, portanto, o valor que os utentes pagam mas, é muito por exemplo, simbólico. Um utente, nós pagamos fisioterapeutas, pagamos tudo isso, esses serviços todos, mas um utente, por exemplo, paga, se fizer as 3 atividades por semana, pagam 15 euros por mês. Quer dizer, as pessoas, se fizerem um bocadinho de contas, não é? 15 euros por mês, não dá para pagar se calhar uma aula de fisioterapia, não é? E nós pagamos 4 aulas por mês de fisioterapia. Pronto, e nós queremos, porque nós sabemos, porque há utentes que podem pagar, felizmente, mas há outros utentes que não podem pagar. E nós temos que conjugar ali o meio termo e ter que fazer as contas ficar mais ou menos a meio, que é para todos poderem pagar. Pronto. Isto porque estamos a falar de todas as... Porque há pessoas com diagnóstico que efetivamente continuam a sua vida laboral, ok? Nem todas as pessoas... Portanto, esclerose múltipla não é sinónimo de, olha, vou ficar reformado. Invalidez, de todo. sim. De invalidez, de todo. A questão é que, de facto, conforme o tipo de esclerose múltipla, aquilo que realmente condiciona mais é o tipo de esclerose múltipla que a pessoa tem, depois a forma como também encara a própria patologia, não é? E isso tudo vai fazer com que realmente ou consiga ou não depois exercer a sua profissão. De facto, temos pessoas muito novas reformadas e, portanto, como tiveram poucos anos a trabalhar e a descontar, que significa que as reformas são muito baixinhas e, portanto, e apoios em termos mesmo de segurança social também não são grandes, não há grandes apoios e portanto, é por aí que os valores não podemos estar a pedir realmente... Vocês tentam aqui, então, dar mais qualidade de vida a estas sem dúvida, pessoas. o objetivo, a missão da SPEM é contribuir para a melhoria e qualidade de vida das pessoas com esclerose múltipla e das suas famílias, cuidadores. Okay? Mensagem, é este o objetivo. Mensagem final? A mensagem final é: nós não vamos parar, vamos tentar fazer sempre o melhor possível e vamos dar cada vez mais, por muito que nos custe, e já estamos aqui há muitos anos, ainda há bocado estávamos lá fora a falar de estarmos cansados, porque isto cansa, são muitos anos, mas eu por vezes, vendo as outras pessoas que ajudamos, vendo as pessoas felizes, o cansaço é uma coisa que é ultrapassada pelos sorrisos das pessoas e isso faz com que nós vamos mais para a frente, fazemos mais coisas, temos mais ideias de todo o tipo agora temos outro projeto que vamos fazer, vai começar este ano, se não for este mês é para o mês que vem, vamos começar a fazer a acupuntura. Loja social. Vamos também abrir uma loja social. Vamos abrir uma loja social também. Pronto. Quer dizer, depois dizem-me assim: havias de parar. Porque tu tens esclerose múltipla, havias de parar. Mas eu não consigo parar. Pronto. Isto é uma bola. São reais e, portanto... Isto é uma bola de neve. Pronto, eu não consigo. Não consigo. Quanto maior eu quero fazer e maior eu quero andar a... Quanto mais tem, mais quer. Pronto. mais quero, mas não é para mim. Claro. Quer dizer, para mim a única coisa que para mim, eu felizmente tenho a minha reforma e felizmente estou bem, não, mas é assim, para mim a maior satisfação de todas é poder ver a casa crescer cada vez mais e poder dar cada vez mais de si aos utentes. Há quem lhe chama recompensa emocional. Sim, é verdade. É verdade, deitar-me todos os dias feliz e por várias razões. Olha, ainda agora no Natal levarmos com a ajuda por exemplo, da Junta de Freguesia de Leiria, levarmos 15 cabazes de Natal a 15 famílias diferentes, não é? Pronto.
Alguns não estavam à espera. Não é? Muitos deles nem estavam à espera de receber nada, outros já estavam, porque têm sido, já receberam se calhar no ano passado, mas outros nunca tinham recebido, e irmos lá, irmos à casa deles entregar, é um miminho, mas isso, as pessoas ficam também satisfeitas com isso, e nós obviamente também. Micaela, enquanto assistente social? Olha, enquanto assistente social e tudo mais, eu gosto sempre de, não são muitas as vezes em que nós vamos assim à rádio, à televisão, mas gosto sempre de facto de agradecer às entidades públicas que nos têm apoiado, porque de facto sem elas eu acho que aqui a CPEM não seria, aqui em Leiria provavelmente já teríamos fechado. Sem dúvida a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de Merraz, a Junta de Leiria, a Junta da Marinha Grande, pelo menos estas entidades, sem dúvida são o nosso pilar, são a forma de nós irmos levando o barco a bom porto. Portanto, eu gosto sempre de agradecer, porque realmente sem a ajuda, sem este contributo era difícil de podermos ajudar as pessoas que à CPEM chegam. E depois, dizer a todas as pessoas com esclerose múltipla que nós estamos cá para aquilo que elas precisarem, seja da parte social, seja da parte psicológica, seja da parte da reabilitação física, apoio jurídico, nós também temos esse serviço em termos nacional. Tudo aquilo que eles precisarem, nós estamos cá para os ajudar. No fundo, é esta a mensagem que quero deixar. Obrigada. Só quero deixar uma ressalva. Quero agradecer muito à equipa que me acompanha ao longo destes anos todos, que é a minha esposa, que é a Ana Paula, que faz parte da coordenação também, as duas, da Micaela, que é assistente social, que também é um braço direito, da Cláudia Cristóvão, que também é um braço direito também. Eu tenho muitos braços direitos. Tenho muitos braços direitos, graças a Deus. Também muita gente diz que eu também faço por isso, mas pronto. Mas tenho uma grande equipa. A psicóloga, a Maria João. E a Maria João, psicóloga. Tenho uma grande equipa que me faz também levantar-me todos os dias de manhã, às vezes com dores, sem dores, mas faz-me levantar de manhã sempre com vontade de ir vestir-me e vir para a CPEM para trabalhar. Obrigada por terem vindo até aqui ao Potencialidade. Sr. Presidente, o que é que tem a dizer? Primeiro, tenho duas coisas, porque a CPEM era uma daquelas instituições que a gente para pensar e diz assim, e se fosse eu? Primeiro ponto. Segundo, dizer que o Hugo é um exemplo de resiliência. Não é por ele estar aqui, mas sempre que eu estou assim um bocadinho mais mal, e se fosse eu o Hugo, o que é que eu fazia? O que é que o Hugo fazia? Porque na verdade o Hugo é um exemplo daquilo que é superar-se a ele próprio. A superação. E por muitas coisas que de vez em quando um presidente de junta tem que ouvir e ter problemas para resolver, nunca serão iguais ao do Hugo. Porque o dele não tem resolução. E os meus têm, às vezes. Às vezes. Depois de dizer que tem uma mulher excelente, tem uns licores espetaculares que faz para angriar fundos. E é aqui que reside a riqueza deste grupo que é liderado pelo Hugo. É que consegue pequenas coisas fazer grandes coisas. E é de pequenos gestos construir uma ideia que tem como objetivo ajudar o outro. Por isso, eles estão de parabéns, principalmente o Hugo, pela resiliência e pelos licores que faz em prol da CPEM, para a angriação de fundos. Por isso é que eles vão às feiras, ela farta-se de correr e acredita muito no Hugo. Por isso, parabéns aos dois. Obrigado. E a toda a direção, mas em vocês, principalmente por serem um exemplo. Obrigado. Obrigada então a todos por terem vindo até aqui ao Potencialidades. O Potencialidades de hoje chega então ao final. Nós regressamos na próxima segunda-feira. Até lá, tenham uma boa semana.